2 rodadas, 1 ponto e o futebolzinho desse tamanho. Tá muito complicado, tá ficando chato, tá ficando insustentável esse futebol que o Vasco apresenta em pelo menos nos últimos 6 jogos, e eu sendo muito benevolente. Olha, o torcedor já tá de saco cheio com isso. Tá na hora de voltar a jogar futebol, Vasco. E a gente vai cobrar. Toca a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, e eu já começo pedindo desculpas a você vascaíno. Sabe por quê? Porque eu vou ter que ser repetitivo. O Vasco mais uma vez decepciona o seu torcedor e fica apenas no empate em 1-1 com a Ponte Preta jogando no Moisés Lucarelli pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E com o resultado, o Vasco tem apenas 1 ponto em 2 jogos e ocupa a 18ª colocação dessa competição. O gol do Vasco foi marcado pelo nosso artilheiro argentino Germancano. Você tá vendo aí na tela, em cobrança de pênalti, bateu bem, fez Vasco 1-0 e saiu para comemorar o primeiro gol de Germancano nessa competição. Mas aí o Vasco mais uma vez repete as lambanças que vem acontecendo no seu sistema defensivo e deixa a Macaca empatar o jogo minutos após de ter aberto o placar. E o jogo terminou assim, Vasco 1, Ponte Preta 1, e o técnico Marcelo Cabo analisou a atuação do Vasco e olha, para ele esse pontinho é muito importante. Ouve só o técnico Marcelo Cabo. A gente oscilou muito durante a partida, né? A gente começou muito bem os primeiros 15 minutos, daquilo que a gente treinou e propôs, né? Com a marcação alta, dentro da nossa característica de jogo, envolvemos bem a Ponte Preta, chegamos inúmeras vezes no último terço para finalizar e não conseguimos transformar essa superioridade em gols. E a partir dos 20 minutos a Ponte Preta encaixou a marcação, subiu a marcação-pressão e a gente teve muita dificuldade para poder sair dessa marcação-pressão. E aí a gente fez uns 30 minutos finais, 25 minutos, 30 finais muito ruins. A gente não conseguiu articular a saída de bola, a gente não conseguiu criar profundidade na equipe e fomos uma presa fácil, bem envolvidos pela Ponte Preta. E no intervalo a gente promoveu as trocas e repaginamos a equipe, tentando que a equipe voltou bem diferente do segundo tempo e conseguimos subir em produção, fazer 1-0, mas a gente precisava sustentar pelo menos um período esse placar de 1-0 para que a Ponte Preta pudesse sair mais um pouco e oferecer mais espaço. Como eles fizeram um gol no momento seguinte, mas a gente continuou bem encaixado no jogo e algumas tomadas de decisões foram muito ruins. Eu pedi muito que chegasse do lado da área e fizesse esse cruzamento rápido, porque a dupla de zaga deles era muito forte na bola aérea. E a gente, mais uma vez, no jogo passado, conseguimos entrar 38 vezes no terço final. Hoje a gente entra 40 vezes no terço final. Então precisa ter um acabamento melhor, precisa ter uma tomada de decisão melhor. O Vasco precisa se impor mais como o Vasco da Gama, principalmente quando propõe o jogo. E a gente acabou ali tendo um bom volume de jogo, chegamos bem, mas o acabamento não foi bom. A gente olhar a circunstância da partida, a gente acaba levando um ponto da Ponte Preta aqui, né, mas a gente ainda paga a conta do último jogo da estreia em casa, que foi uma derrota. Então acaba não sendo um ponto muito bom, porque a gente estreou com derrota em casa. Mas vai ter tranquilidade, trabalhar a equipe, a partir da manhã ter a chave, para que a gente possa agora pensar na Copa do Brasil a partir de quarta-feira. Tá aí, essa aí é a análise do técnico Marcelo Cabo. Se você quer saber a análise do canal Atenção Vascaínos, ontem no nosso pós-jogo, se você não assistiu, o card está passando aqui em cima. Mas também quem achou importante esse 1 ponto fora de casa na partida de ontem foi o estreante Michel, que entrou no segundo tempo e improvisado na lateral esquerda. O cara que não jogava bola desde fevereiro do ano passado oficialmente, ou seja, há 15 jogos, um volante improvisado de lateral esquerdo, sendo que no banco tinha o Riquelme. Mas tudo bem. E aí agora o próprio Michel fala sobre essa vitória pessoal e também um pouco dessa partida contra a Ponte Preta. Primeiramente quero agradecer muito a Deus e a minha família que sempre esteve do meu lado esse 1 ano e 4 meses aí, exatamente.
tá podendo voltar, tá pisar dentro de campo novamente, é gratificante, é só felicidade. E esse pontinho fora de casa, cara, acho que é muito importante pro restante do campeonato, sabe? A gente sabe que tá no início, mas a caminhada é longa, mais um ponto fora de casa principalmente é sempre bem-vindo. Claro que a gente buscou a vitória o tempo todo, o time no segundo tempo melhorou bastante, o professor Marcelo foi muito bem nas palavras dele no intervalo, que a gente jogou só os 15 primeiros minutos do primeiro tempo, depois a gente relaxou. E no segundo a gente conseguiu encaixar novamente a marcação e conseguimos mandar mais no jogo e ficar com a posse da bola. Complicado, mas na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco joga contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, no sábado, 7 horas da noite, o Vasco precisando da vitória para se reabilitar nessa competição. Mas antes dessa partida, vai ter um compromisso muito importante na quarta-feira. O Vasco recebe a equipe do Boa Vista em São Januário na quarta-feira, 4h30 da tarde, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Vasco venceu por 1-0 e precisa apenas de um empate para ficar com a vaga na próxima fase. Mas sobre essa partida, a gente fala daqui a pouquinho, já que o Vasco deve ter mudanças para esse jogo contra o Boa Vista. Fique ligado aqui no final desse Bom Dia Gigante. E se no masculino as coisas não estão funcionando, no feminino a situação é bem diferente. As meninas do técnico Antony Menezes venceram ontem a Ponte Preta por 1-0, jogando no Nivaldo Pereira, com esse gol aí que você tá vendo da artilheira Dani Barão, que já tem 5 gols em 4 partidas, e com esse resultado o Vasco tem 4 vitórias em 4 jogos, 100% de aproveitamento, lidera o Grupo F e já está classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro A2. Na próxima rodada, o Vasco vai até o Rio Grande do Sul encarar o Brasil Farroupilhas, jogo esse no próximo dia 18. E o técnico Antony Menezes avalia até agora como está sendo a participação do Vasco nesse campeonato e também já projeta os próximos compromissos. A equipe está jogando bem, vem numa crescente. Acho que temos que valorizar bastante esse início de competição, né? É a primeira vez que a gente se classifica. Então acho que as meninas estão de parabéns com relação a isso. E agora, já que chegamos até aqui, vamos buscar a primeira colocação. Vamos tentar jogar fora de casa da mesma maneira que a gente vem jogando todas as partidas. E esperamos fazer mais um bom resultado, garantir a classificação em primeiro e seguindo uma crescente, né? Eu acho que a equipe está buscando a evolução ainda. Tiveram algumas coisas que foram bem importantes no jogo de hoje. Soubemos jogar, né, de acordo com o adversário de hoje, que nos marcou atrás. Então a gente teve um bom repertório aí de jogadas e tivemos paciência para poder encarar de frente a frente e fazer um golzinho aí que foi importante para essa classificação. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a CBF divulgou a arbitragem para esse jogo Vasco e Boa Vista, quarta-feira, 4h30 da tarde em São Januário pela Copa do Brasil. Quem vai apitar o jogo é esse cara aí, ó, José Mendonça da Silva Júnior do Paraná, auxiliado por 2 paranaenses, Vitor Hugo Imazo dos Santos e Jefferson Cleiton Piva da Silva. Assim como em 2014, o Vasco começa a Série B com 1 ponto em 2 partidas. Naquela ocasião, o time empatou na primeira partida em casa com o América Mineiro e depois perdeu para o Luverdense fora de casa. Na terceira rodada, o time foi conquistar a sua primeira vitória quando superou o Atlético Goianiense. E o portal Sport News Mundo divulgou essa informação que você está vendo aí na tela. O Vasco sofreu mais uma penhora milionária. O juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido do ex-técnico do clube, você está vendo a foto dele aí, o Gaúcho, que trabalhou no Vasco em 2012. Foi determinado o bloqueio de pouco mais de 4.600.000 reais das contas do Vasco. O caso ainda cabe recurso. A situação do Vasco na Justiça está cada dia mais complicada. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E ainda falando da partida de ontem, que o Vasco empatou com a equipe da Ponte Preta fora de casa em 1-1, a atuação da equipe, olha, acendeu um sinal de alerta no clube. Tanto que o torcedor vascaíno fez muitas críticas não só aos jogadores, mas também como ao treinador e também a toda a gerência do Vasco na questão do futebol principalmente. E olha, o técnico Marcelo Cabo, após a partida, mesmo com um discurso meio político, ele deixou entender que tem uma base, mas que deve fazer mudanças na equipe já para o jogo de quarta-feira contra o Boa Vista pela Copa do Brasil. Confere só. A gente trabalha em cima de performance, né? Se um atleta não estiver performando e me entregando aquilo que eu preciso para determinada situação, a gente vai repensar. Claro que a gente hoje tem um time base, a gente tem um modelo de jogo que tem as variações também, mas a gente pode repensar qualquer situação para que o Vasco possa voltar a performar e ter os resultados que a gente pretende, né? Então é ter muita calma, muita tranquilidade nessa hora. Eu sei que a gente não teve um final de Carioca como a gente pretendia e um início de Brasileiro como a gente pretendia, mas eu tenho muita confiança nesse grupo. A gente tem 36 rodadas pela frente. É aquilo que eu falei, se a gente for analisar como uma competição de ponto corrido, levar um ponto hoje aqui não foi um resultado ruim. O problema é que a gente vem de uma derrota numa estreia dentro de casa, aí esse ponto ele pesa. Mas a gente com certeza vai trabalhar para recuperar aquele ponto que a gente perdeu em casa, os 3 pontos dentro do Operário, uma partida fora de casa e depois performar em casa como a gente está pretendendo. A chegada do Michel, a evolução do Michel, a evolução do Marquinhos, né, a volta do Castan, essa evolução do Romo, ela vai me dar mais opções para a sequência da competição. E o nome aparece forte para voltar à equipe titular do Vasco da Gama. Trata-se do paraguaio Matias Galarza. O técnico Marcelo Cabo fala claramente que o jogador pode sim retornar à equipe já nesse jogo de quarta-feira. Com vocês, o técnico Marcelo Cabo. Pode ser uma opção, uma entrada de um jogador como o Matias que possa proporcionar essa posição, esse box-to-box, como a gente sempre fala no futebol. A gente muda um pouquinho a característica do meio campo de um jogador mais intenso, um jogador que faz mais esse corredor, né, por um jogador de construção que é mais o Andrei e o Romulo. Vamos analisar todo esse contexto. O Marquinhos nos deu aquilo que a gente precisava para esse jogo. A gente sabe que ele vinha de um tempo de inatividade, mas o que ele rendeu nesses 45 minutos, se eu tiver a oportunidade, depois que o meu departamento científico me der os dados e eu puder usar o Marquinhos desde o início, claro que eu vou usar o Marquinhos desde o início, né? Mas a gente tem a opção do Sarrafiori também, ao invés de começar o jogo, o Marquinhos entrar durante o jogo assim, porque a gente tem que entender que o Marquinhos vem de uma lesão e ver o que é possível para ele no próximo jogo, que a gente não corra risco de perdê-lo na sequência, porque ele está retornando agora. Mas eu vou analisar com calma. Eu gostei da entrada do Léo, foi uma boa entrada. O Michel, apesar do tempo de inatividade, me entregou o que eu precisava, o que eu pedi para ele nesse jogo, né? E o Marquinhos também entrou muito bem. O Matias entrou muito bem. O Figueiredo conseguiu dar um volume de força pelo lado esquerdo ali no final do jogo, cabeceou uma boa bola. Então a gente vai criando essas alternativas para que o Vasco volte a performar e ter o resultado como a gente pretende que o Vasco volte a se impor como o Vasco da Gama, que a gente precisa voltar a ter uma imposição no jogo e ter esse acabamento final, ter esse arremate final, essa construção final mais bem definida para que a gente possa transformar a 40 entrada no terço. A gente teve mais posse de bola diante do Boa Vista, teve mais posse de bola que a Ponte Preta nisso, mas a gente precisa construir isso em gols. Enquanto o sistema defensivo, eu concordo que durante os 15 minutos até o final do primeiro tempo a gente bateu cabeça, a gente se desorganizou, mas a gente conseguiu se reorganizar no intervalo e a gente conseguiu ter um equilíbrio bom no segundo tempo.
É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Mais uma vez, no final do vídeo, eu peço a você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Vai ajudar demais. Mas eu quero saber a sua opinião em relação a essas possíveis mudanças no time do Vasco. Marquinhos Gabriel, a volta de Leandro Castan, Matias Galarça, o próprio Léo Jabá lá no ataque. Quem desses jogadores você já escalaria como titular na próxima partida? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Então não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E tem também o nosso segundo canal, o Acorda Vascaíno de hoje. A Jéssica Dias trouxe muitos detalhes importantes, você confere lá, o card está passando aqui em cima, que é muito bacana. E mais uma vez eu pergunto a você, se você tem uma marca, tem uma empresa, tem um evento que quer divulgar aqui no canal Atenção Vascaínos, é fácil. Só manda um e-mail pra gente, vascaínos, atenção, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. Tá passando aqui, ó, vascaínos, no plural, atencal@gmail.com, e você também pode ser parceiro do canal Atenção Vascaínos, o canal de maior credibilidade jornalística falando de Vasco aqui no YouTube. Grande abraço pra vocês, ótima segunda-feira. Hoje à noite tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, e depois dessa live, no nosso canal, o AV+, o nosso segundo canal, a gente vai transmitir a partida na íntegra em que o Vasco venceu, na verdade perdeu o jogo para a equipe do Coritiba, mas conquistou a Copa do Brasil, já que amanhã faz aniversário de 10 anos dessa conquista importante para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente volta amanhã aqui nesse Bom Dia Gigante. Valeu, galera, tamo junto, valeu, fui!